Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre a teoria sintética da evolução. Essa teoria ela não foi proposta por Charles Darwin, ela foi proposta depois por outros pesquisadores que incluíram a genética no estudo da evolução. Então, assim, a teoria sintética da evolução, ela começou lá em 1900 e até cerca de 1920. Os adeptos da genética mendeliana, eles acreditavam que apenas as mutações, elas eram responsáveis pela evolução e que a seleção natural, ela não tinha importância no processo. Então, para eles, somente importava as mutações. Eles acreditavam que a seleção natural, muito defendida por Charles Darwin, ela não tinha importância nesse processo de especiação. Depois disso, vários cientistas começaram a conciliar as ideias sobre seleção natural com os fatos da genética, o que culminou na formulação da teoria sintética da evolução, às vezes chamada também de neodarwinismo. Então, a teoria sintética da evolução, conforme Darwin já havia proposto, a teoria considera a população como uma unidade evolutiva. Então, a evolução ela vai acontecer dentro de uma determinada população, o processo evolutivo. Mas o que a gente pode compreender como uma população? É um agrupamento de indivíduos da mesma espécie. Então, aqui a gente tem uma população de formigas. Pelas características físicas dessas formigas, a gente pode dizer que elas são da mesma espécie. Ocorrem em uma mesma área geográfica, elas estão em uma mesma região, em um mesmo intervalo de tempo. Cada população apresenta um determinado conjunto genético que pode ser alterado de acordo com fatores evolutivos. O conjunto genético de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa população. Assim, quanto maior for o conjunto genético da população, maior será a sua variabilidade genética. Aqui a gente tem uma população de crianças. Por que eu falo que é uma população de crianças? Elas são da mesma espécie, elas vivem em um mesmo local e em um mesmo tempo. Então, é uma população. E a gente pode ver que, apesar de ser da mesma espécie, essas crianças elas apresentam características diferentes. Então, características diferentes de cor do olho, de cor da pele, de cor do cabelo, de formato do organismo. Elas são da mesma espécie, mas têm características genéticas diferentes. Então, quanto maior o conjunto gênico, maior vai ser a variabilidade genética. Então, eu posso dizer que essa população aqui, ela tem uma variabilidade genética grande. Os principais fatores evolutivos que atuam no conjunto gênico de uma população, eles podem ser reunidos em duas categorias. Fatores que tendem a aumentar a variabilidade genética da população, como a mutação e a permutação. Aqui a gente tem um exemplo de permutação. A gente tem cromossomos homólogos que vão trocar partes entre si e eles vão ser recombinados. Isso aqui aumenta muito a variabilidade genética, tá? Fatores que atuam sobre a variabilidade genética já estabelecida, como migração, deriva gênica e seleção natural, também atuam. Hoje a gente sabe que a população está evoluindo quando se verifica alterações na frequência dos seus genes. Então, o gene ele pode ser mais frequente ou menos frequente. Então, a característica ela pode ser mais frequente ou menos frequente. Atualmente, considera-se evolução como conceito central e unificador da biologia. Uma frase marcante que enfatiza essa ideia foi descrita pelo cientista Dobzhansky: nada se faz em biologia a não ser à luz da evolução.
As bases genéticas da evolução. Então, a mutação ela vai criar novos genes. A recombinação mistura os genes já existentes, originando indivíduos geneticamente variados em uma população. A seleção natural ela vai ter o papel de favorecer os portadores de determinados conjuntos gênicos, que tendem a sobreviver e se reproduzir em maior ou menor escala do que outros. A função da atuação desse e de outros fatores evolutivos, a composição gênica das populações, elas se modificam ao longo do tempo. Então, as mutações elas podem ser cromossômicas ou genéticas. Quando a gente fala em mutação cromossômica, ela acontece no cromossomo inteiro. Então, o que acontece? O indivíduo ele vai ter um cromossomo modificado. No caso da mutação gênica, ela vai acontecer no gene, numa sequência de DNA. As mutações cromossômicas, elas podem ser alterações nos números, mais ou menos cromossomos, ou na forma dos cromossomos. E as mutações gênicas, elas vão se originar na alteração da sequência de bases nitrogenadas de um determinado gene durante a duplicação da molécula de DNA. Essa alteração ela pode ocorrer por perda, adição ou substituição de nucleotídeos, o que pode originar um gene capaz de codificar uma proteína diferente da que deveria ser codificada. As mutações gênicas, elas são consideradas as fontes primárias da variabilidade, porque elas aumentam o número de alelos disponíveis em locos, incrementando um conjunto gênico da população. Embora ocorram espontaneamente, podem ser provocadas por agentes mutagênicos, como radiações e certas substâncias químicas, como a droga ilegal LSD, por exemplo. As mutações, elas não ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso e por seleção natural, são mantidas quando adaptativas, seleção positivas, ou eliminadas em caso contrário, seleção negativa. Então, quando uma característica ela é favorável, acontece a seleção positiva. O indivíduo permanece e repassa essas características adiante. Quando a característica ela é negativa, ela interfere na sobrevivência do indivíduo, ele tem menos chance de sobrevivência, na verdade, ela é uma seleção negativa. Elas podem ocorrer em células somáticas ou células germinativas. Se a mutação ela acontece na célula somática, ela não é passada aos descendentes. Se ela acontece na célula germinativa, ela é passada aos descendentes. Por isso que as mutações nas células germinativas são muito importantes para a evolução. A recombinação. Você já deve ter ouvido falar na meiose, lá o processo de formação dos gametas. Nesse tipo de divisão, o objetivo é aumentar a variabilidade genética. Mas preste atenção, a recombinação ela não vai criar novos genes, e sim novos genomas. Vai acontecer uma mistura de genes. Genes que foram provenientes do pai, genes provenientes da mãe, que vai fazer um novo genoma, um genoma de um novo indivíduo. Quando a meiose acontece, os cromossomos do pai e da mãe se pareiam, eles trocam genes entre si e faz com que ocorra uma variabilidade genética a partir desse mecanismo. Caso não houvesse recombinação, muitos de nós seríamos parecidos e nossos irmãos eles seriam idênticos a nós. Nos seres humanos, a gente possui um genoma com aproximadamente 30 mil genes. Levando em conta que todos esses genes possuem pelo menos 2 alelos diferentes, o número possível de genótipos seria 2 vezes 10 vezes 30 mil. Um número absolutamente grande. Outro
mecanismo que é responsável pela distribuição da variação genética é a migração. A gente tem que lembrar que as mudanças evolutivas, elas acontecem em uma população. Então, uma população vive em uma região, ela está passando por mudanças genéticas, e outra população que vive em outra região está passando por outras mudanças genéticas. E muitas vezes essas populações, elas são conjuntos gênicos abertos, quando os organismos dessas espécies apresentam uma certa capacidade de dispersão, ou seja, de migração. Sendo assim, considerando duas populações nos quais os indivíduos têm uma certa capacidade de dispersão, pode acontecer uma mistura de genes. Se ocorrer uma migração, uma nova variação genética pode ser trazida para uma outra população e, de certa forma, a migração também seria um mecanismo que traz novas variações genéticas. Uma vez que estávamos falando de populações, se uma quantidade substancial de indivíduos de uma população migrar para outra, isso pode favorecer frequências gênicas na população. Pode ser que a população ela se modifique. Então, a gente tem aqui, uma população que está acontecendo o processo de migração. Os genes, eles estão sendo misturados. E essa população, ela vai ter um genoma, uma frequência gênica mais elevada. A seleção natural, ela parte do pressuposto que os indivíduos com genótipos diferentes possuem valores adaptativos diferentes, no qual os mais adaptados, eles geram filhos ou sobrevivem por mais tempo. Esse valor adaptativo pode ser determinado por fatores abióticos, como temperatura, pressão, pH, nível de salinidade, quantidade de oxigênio. Então, uma determinada característica física, ela pode ser mais favorável a um ambiente desses, por exemplo. Vou dar um exemplo simples. Um mamífero muito peludo. Esse pelo, ele pode ser favorável a um ambiente extremamente frio. Mas se ele estiver num ambiente de deserto, por exemplo, esse pelo espesso é uma desvantagem. Vai ser um animal que vai sentir muito a temperatura, ele vai sentir muito calor e a qualidade de vida dele não vai ser boa. Bióticos, fatores bióticos, o que a gente tem? Predadores, competidores, parasitas, ou podem ser fatores intrínsecos do organismo, o próprio organismo, como o caso de genes letais, que reduzem o valor adaptativo a zero. A gente tem alguns genes que eles são incompatíveis com a vida. Caso o embrião tenha esse gene, ele não chega nem a nascer. Ele é abortado naturalmente. Existem basicamente 3 tipos de seleção. A seleção estabilizadora, esse tipo de seleção mantém os fenótipos intermediários e tende a excluir os extremos. No caso dos bebês humanos, os bebês que têm um peso muito baixo são mais fracos e tendem a morrer. Então, por exemplo, um bebê nasceu prematuro. Ele nasceu lá com 6 meses de gestação. A chance de sobrevivência dele é muito pequena. E os bebês maiores também passam por uma dificuldade de parto maior. Aqui, um bebê de tamanho normal e um bebê grande, todos dois recém-nascidos. No caso de um parto natural, esse bebê aqui vai nascer com muita mais facilidade. No caso de um parto natural, que sem intervenção médica, a mãe desse bebê gigante aqui pode vir a óbito, porque ele poderia ter ficado preso no canal do parto. Se não tiver assistência médica, um parto desse é extremamente arriscado, tá? Então, na natureza, bebês muito grandes, infelizmente, não vão sobreviver porque não vão passar pelo canal do parto. A seleção direcional, talvez o tipo mais intuitivo de seleção,
é quando imaginamos uma seleção natural agindo logo, imaginamos a seleção do mais forte, do mais alto, do mais inteligente. Sendo assim, na seleção direcional, o indivíduo que possui um genótipo que se situa num dos extremos tende a ter um valor adaptativo maior que o resto. Um exemplo é a cor da pele na África, em que as peles escuras são mais vantajosas do que as demais. É interessante frisar que esse tipo de seleção ele reduz a variabilidade genética. Então, lá na África, é um ambiente extremamente ensolarado. E a pele negra ela é mais resistente às queimaduras. Uma pessoa extremamente branca, vivendo num ambiente daquele, ela vai ter queimaduras, ela vai ter um desconforto muito grande. Ela vai viver com insolação. E isso pode prejudicar a sua sobrevivência. A gente está falando de populações naturais, tá, gente? E a seleção disruptiva. Esse tipo de seleção é parecido com a seleção direcional, mas com a diferença que os dois extremos são selecionados. O exemplo são os tentilhões de Galápagos, nos quais os mais adaptados ou têm bicos grandes ou têm bicos pequenos. Os que têm bico grande conseguem comer sementes bem grandes e os de bico pequeno conseguem comer sementes pequenas. Os de bico médio, eles são eliminados, não conseguem consumir nem as sementes grandes nem as sementes pequenas. A deriva gênica é um processo totalmente aleatório e parte do pressuposto de que os gametas se encontram ao acaso e por isso as frequências gênicas das gerações sempre tendem a desviar um pouco das frequências gênicas das gerações anteriores. Vamos imaginar um exemplo: o lançamento de moedas. Em um desses lançamentos, você lança 1000 moedas e no outro você lança apenas 5. A pergunta: em qual dos lançamentos existe a maior probabilidade de chegar mais perto de 50% de cara e 50% de coroa? Em qual dos lançamentos existe a maior probabilidade de discrepância entre cara e coroa? A probabilidade maior de haver discrepância no lançamento de 5 moedas. Então, é mais provável que eu tenha lá 4 caras e uma coroa no caso de 5 moedas. Isso também se aplica em populações de seres vivos. Quanto menor for a população, maior a chance da deriva gênica atuar em grande escala, fixando um alelo que pode ser até mesmo prejudicial, pois numa população pequena é muito mais fácil este mesmo alelo atingir a população inteira do que numa população grande. É o caso dos casamentos consanguíneos. Então, quando a gente tem uma população pequena que tem casamento consanguíneo, essa deriva gênica aqui ela acontece com muito mais frequência. Ok? Pessoal, eu espero que tenha ficado claro. Caso tenha ficado alguma dúvida, podem perguntar na plataforma. Bons estudos!